É normal que, mesmo desde jovens, muitas pessoas comecem a ficar ansiosas com a aposentadoria. O planejamento previdenciário existe para ajudar na organização das suas contribuições ao longo da vida. Por isso, hoje nós vamos conversar com o advogado Marcelo Freitas Dias para falar um pouco sobre esse assunto. A aposentadoria, ela precisa ser planejada desde cedo, por quê? Pela própria segurança financeira, não é, da pessoa ali que vai se aposentar. Hoje em dia, as pessoas elas estão vivendo muito mais tempo. A gente tem avanços aí muito grandes aí na medicina, nos tratamentos, enfim. As pessoas que antes elas morriam cedo, hoje elas estão vivendo muito mais, elas vivem muito mais tempo aposentadas, né? Então, quando você começa a planejar cedo, você tem que fazer um planejamento de acordo com que você não dependa somente da previdência social, né? Porque a previdência social, ela não acompanha a inflação para o aposentado. Então, a pessoa sempre vai estar ganhando menos do que, enfim, os seus reajustes são sempre menores que a inflação, né? Então, quando ela começa cedo, por pouco dinheiro ela consegue uma previdência privada, um fundo de investimento, investir em imóveis para complementar a sua renda ali com a previdência privada, que inclusive pode mudar. Tem mudado bastante. A última alteração foi em 2019. A gente não pode garantir que até a gente se aposentar, as regras serão as mesmas. Então, como é que a gente trabalha, né, dessa forma, sem ter a certeza que as regras serão as mesmas ou se mudarão? Então, quanto mais cedo a gente se planejar, melhor pela segurança financeira. Quando a gente mais precisa realmente do dinheiro, que o plano de saúde fica mais caro, a gente precisa de mais remédio, tudo fica mais caro, né? E Marcelo, como é que o trabalhador ele pode saber que tá contribuindo de forma adequada para o INSS? Veja bem, essa pergunta ela é muito importante, né? Primeiro, a pessoa que está contribuindo ela precisa acompanhar se realmente os seus valores estão entrando no INSS, tá? Existem várias formas de contribuir. Primeiro, se você é uma pessoa que trabalha por CLT, né, a sua empresa lá, o seu patrão, ela precisa, é ele que faz esse desconto seu e ele que faz o pagamento do INSS, tá? Então, o que você precisa fazer como trabalhador? Você precisa entrar lá no meu INSS, no aplicativo, né, ou no 135 telefone, enfim, e acompanhar se realmente aqueles valores descontados de você estão entrando ali, tá, mês após mês ali para sua contagem, né? Agora, não, mas eu não sou CLT, como é que eu posso saber se eu estou contribuindo da forma correta? Ora, se você é um autônomo, né, o autônomo, ele é uma pessoa que não tem carteira assinada, mas é importante que o autônomo estabeleça um contrato junto com a pessoa que está ali contratando, não é? Para que ele tenha essa segurança. E esse contrato, ela abarca ali obrigações, inclusive obrigações financeiras, né? Então, uma pessoa ali que é autônoma, ela pode chegar e se ela recebe ali pelo seu serviço até um salário mínimo, é descontado 11% daquele valor, que é para o INSS, aquilo conta para ele como tempo de contribuição, para todos os efeitos, para todos os direitos, inclusive para os benefícios que ele precisar ao longo desse tempo. Se for maior que isso, o percentual é maior, o percentual é 20%, mas é uma segurança para essa pessoa. Não só o autônomo. A gente, além do autônomo, a gente tem ali o contribuinte facultativo, é aquela pessoa que não está trabalhando. Por exemplo, você é estudante, ou você é dono de casa, ou você está desempregado, mas você quer continuar pagando para que você não perca o seu tempo da aposentadoria do INSS, não é? Então, para esse facultativo, né, ele pode ali descontar 5% do salário mínimo, ou seja, hoje está R$ 70,20, né, que é 1.412 vezes 5%, né? Então, ele pode ali descontar ali ou pagar essa guia e esse tempo ele continua correndo, né? Agora, qual é a diferença? É que se ele é facultativo, paga os 5%, ele não tem direito de se aposentar por tempo de contribuição, mas ele pode se aposentar por idade, isso conta na sua aposentadoria, tem os benefícios. Além disso, muitas pessoas têm dúvidas com relação ao MEI, não é? Que também é ali uma forma da pessoa saber se ela está realmente contribuindo da forma correta. O MEI, a grande maior parte do valor que a pessoa paga do MEI é do INSS. Ou seja, ela paga ali no MEI 5% do salário mínimo que corresponde ali para o INSS. Isso dá direito a quê? Isso dá direito a um auxílio-doença, se ela precisar. Isso dá direito a um auxílio-reclusão, né? Isso dá direito a uma pensão por morte, né? E isso dá direito à aposentadoria por idade. Agora, mas eu contribuí com o MEI porque descontava o INSS e agora eu quero saber por tempo de contribuição. É por tempo de contribuição, quem contribui com o MEI,
ele precisa saber que, além dos 5%, ele precisa complementar ou para chegar aos 11%, ou para chegar aos 20%, não é? Para que ele consiga se aposentar por tempo de contribuição. Não, por tempo de contribuição, ele precisa fazer o complemento numa guia própria do INSS. Agora, se ele não faz o complemento, ele se aposenta ali, tem direito de se aposentar por idade e os benefícios ali que o INSS dá. Qual que você diria aí que é a forma mais vantajosa, né, para um trabalhador de se aposentar? Existem mais de uma, né, forma de se aposentar, mas qual que seria aí a mais vantajosa? Olha, a mais vantajosa vai depender do que acontece com o próprio trabalhador, quanto tempo ele está contribuindo, quando ele começou a trabalhar. Então, essa forma mais vantajosa, não existe uma regra única para todo mundo. Se uma pessoa começou a contribuir um pouco mais tarde, então, para ela, o mais vantajoso vai ser a aposentadoria por idade. Não é? Se ela começou um pouco mais cedo, para ela, a melhor vai ser por tempo de contribuição, se ela não pegar ali nenhum fator previdenciário, porque se a pessoa trabalha ali um período, mas quer se aposentar antes da idade, existe fator previdenciário que vai limitar os ganhos dela e ela vai ganhar um pouco menos. Então, essa questão de qual é a melhor forma depende da situação previdenciária do próprio trabalhador. Quanto tempo ele contribuiu, quanto tempo ele deseja contribuir, dentro do seu planejamento, se ele quer se aposentar mais cedo, se ele quer se aposentar mais tarde, depende disso aí. É necessário realmente um advogado previdenciário, né, um especialista, para poder dar essa orientação para ele, para que ele possa se decidir da melhor forma. Quais são aí os erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar, né, a sua aposentadoria? Olha, erros existem bastante, né? A maior parte das pessoas, elas chegam no escritório da gente querendo saber se tem direito de aposentar. Por quê? A primeira coisa que você precisa conhecer são as regras básicas. A gente não está dizendo que é para você se especializar em previdência, porque é um assunto muito extenso, exige muita matemática, enfim. Mas as regras básicas a pessoa precisa saber em quanto tempo ela se aposenta, enfim. Ela precisa fazer um acompanhamento, né, mensal ali, sistemático, sobre essa questão ali das suas contribuições, se elas estão entrando ali dentro do INSS, né? Outras questões muito importantes, a pessoa não atualiza seus dados cadastrais, né? Outra questão muito importante, a pessoa ali, ela se planeja, mas ela não pega as documentações necessárias ao longo do seu período laboral. Por exemplo, é uma pessoa que tem direito à aposentadoria especial, né? Mas aí ela não pega nenhuma documentação que comprova essa aposentadoria especial e ela quer aposentar. Não, mas eu sou professor, eu tenho direito de aposentar com 20 anos. Eu trabalhei numa mina e eu posso aposentar com 15 anos. O que comprova esse direito da pessoa? É o documento, o PPP, por exemplo, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que a empresa precisa fornecer para essa pessoa, né, para que a gente coloque ali no INSS, para que a gente apresente, para que o INSS reconheça esse direito. Não é simplesmente por falar, entende? Então, assim, as pessoas elas precisam se organizar com relação à sua documentação, elas precisam se organizar com relação a auferir se realmente aquele valor que ela está pagando, ou que a empresa está pagando, estão realmente entrando ali, né, para a contagem da Previdência. São os erros mais comuns que as pessoas cometem mesmo aí, né, e entrar também sem ter o direito. Enfim, saber quais são os seus direitos para entrar da forma correta para a sua aposentadoria. A gente sabe também que a previdência pode mudar, né, até a pessoa se aposentar. E quais que seriam algumas dicas que você dá para a pessoa ter talvez uma outra fonte de renda, uma outra forma de não ser prejudicado lá na frente? Veja, tem mudado bastante, inclusive. A última mudança significativa que nós tivemos foi em 2019. A gente não tem nenhuma garantia de que nós, com a idade que temos, quando formos nos aposentar, a regra vai continuar sendo a mesma. Isso dá para a gente uma insegurança, isso dá para a gente uma instabilidade muito grande, né, com relação a isso. Então, a dica que eu sempre dou é: nunca se restrinja apenas à previdência social. Tá? Se você quer se aposentar de uma maneira mais saudável, não é, procure meios que sejam mais tradicionais, mas que sejam que você conte um pouco mais.
né? Então, você procurar um fundo de investimento, certamente a instituição financeira que você faz parte, o banco que você é cliente, certamente eles têm pessoas que vão orientar bem ali sobre um fundo de investimento que você possa ali contribuir, seja com R$ 100 mensais, seja com R$ 80 mensais, dependendo de quanto tempo você ainda vai trabalhar, você tem ali para se aposentar, né? Ou seja, com um pouco mais, não é? Para que você se aposente, tenha uma outra fonte de renda, né? Então, um fundo de investimento, uma previdência privada, que também você pode buscar dessa forma, você, enfim, buscar investir em alguma coisa que vai te dar uma renda fixa, por exemplo, aluguéis, então você investe em imóveis, que você vai ter aluguéis na hora que você mais precisar, você tem aquela fonte. Então, o ideal é você tem a Previdência Social, mas ela é restrita, os valores que você recebe são restritos. Uma coisa muito importante, inclusive, nessa situação, tem pessoas que têm 2 empregos, né? E aí essas pessoas, elas, por exemplo, elas recebem 4.000 em um e 3.000 em outro. Somando os 2 dá 7.000. O que se desconta, está tudo certo, vai se contar a título de aposentadoria, vai se contar a título que ela vai receber. Mas vamos supor que ela receba 5.000 em um e 4.000 em outro. Dá 9.000. O limite que a pessoa vai receber, qual é? É R$ 7.786,02. Então, é importante que essa pessoa, que se ela tem 2 empregos, se ela tem 2 fontes de renda, ela informe aos seus empregadores que ela tem uma outra fonte de renda para que seja descontado somente até o limite do que ela vai receber, senão tudo aquilo que ultrapassar disso, ela vai estar pagando à toa. Lembrando que se por acaso a pessoa percebeu que já está pagando a mais do que o seu limite, ela pode, administrativamente, ela recorrer e os últimos 5 anos que ela pagou a mais, ela consegue a restituição disso. Muito obrigado, Marcelo, por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço e qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que tenham, estamos à disposição. Procure sempre um especialista, porque sempre terá a melhor opção e as melhores formas para que você se aposente de maneira saudável e sem perder nada.